Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: cooperativa do gengibre nas montanhas do Espírito Santo cresce na exportação com trabalho feminino. As mulheres fundaram e administram a cooperativa e também cultivam o gengibre no campo. Revendas de drones se espalham pelo interior e levam a nova tecnologia para perto do agricultor. Pesquisadores catarinenses descobrem uma forma mais fácil e econômica de adicionar carbono ao solo para conseguir lavouras mais produtivas. Os segredos do confinamento de gado nas fazendas do Centro-Oeste. A atividade está em alta na pecuária nacional. Mato Grosso começa a colher a nova safra de algodão, que deve ajudar o Brasil a manter a liderança mundial na exportação da fibra. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. Ali quem manda são elas. Vamos conhecer a cooperativa do gengibre. Fica no alto das montanhas no estado brasileiro que mais produz a raiz, exportada para dezenas de países. Um diferencial importante: a cooperativa foi fundada e é administrada por mulheres, que também são as responsáveis pela produção no campo. Veja na reportagem de Verônica Salazar, da nossa parceira TVE do Espírito Santo. Prosperar em meio às adversidades, enfrentar períodos turbulentos com otimismo e união. Leonarda sabe bem como é isso. Ela está à frente de uma jovem cooperativa que é um exemplo de persistência. Foi muito difícil mesmo. A gente começou em 2021 e no finalzinho, aí em 2022 o comércio estava praticamente parado, o preço estava lá embaixo, então foi muito difícil para o produtor se manter na cooperativa, porque não tinha retorno nenhum. Era todo custo aí por conta dos produtores, investimento na cooperativa, sem retorno nenhum. Foi da Aline a ideia de montar a cooperativa. Na época, então, a gente teve o apoio do extensionista do Incapé, que foi dando as orientações, explicando como que funcionaria. E aí, então, a gente conseguiu marcar uma reunião e tentar juntar o maior número de produtores que tivessem interesse. A ideia, né, que seria trazer mais valor para o nosso produto, trazer reconhecimento, principalmente para o produtor, que é o que mais sofre, né, e o que menos tinha retorno do produto. A Coop Ginger nasceu em 2021 pelas mãos dos produtores. Foram 2 anos até que conseguissem comercializar o que plantavam. Mas vender para o mercado interno tem seus obstáculos. Era difícil a gente saber o preço, né? A gente dependia somente do comprador passar o preço. Então, muitas vezes ele passava para mim um preço, para o fulano outro, para outra pessoa outro. E quando a gente se reunia em algum lugar, a gente via que tinha uma diferença de preço. Rio das Farinhas, zona rural de Santa Leopoldina, região serrana do Espírito Santo. Aqui se faz o beneficiamento do gengibre produzido pelos cooperados. O destino? A Europa. Em breve, outros continentes. O mercado interno ainda é muito pequeno, né? Então o consumo é pouco. Aí a gente precisa como a gente tem muito produto, precisa de uma demanda maior. O grupo comemora mais uma conquista: a renovação da certificação, o passaporte para o mercado internacional. Global Gap, né? Tem várias certificações, mas essa é uma das principais. É a exigência do mercado internacional, então sem essa certificação a gente não consegue comercializar. Esse Global Gap ele tem normas de implementação. Então são boas práticas agrícolas que o produtor precisa realizar para a obtenção desse certificado. Como por exemplo? Local de higiene, plantação, análises, né, de solo, de gengibre, de água, tudo tem que ser feito dentro das normas da certificação. Existe a exportação sem o certificado também, mas aí o produto não é tão valorizado. A cooperativa tem quase 70 cooperados e um diferencial: é liderada por mulheres. Desde o início, a maior iniciativa foi a partir das mulheres, né? Aí a gente tem mais associados, mas as mulheres sempre estão mais envolvidas, as esposas e na diretoria a gente tem 3 mulheres, então é a força feminina.
As mulheres também mostram sua força no campo, na lida diária debaixo do sol forte e de terreno íngreme. Estamos na propriedade da família da Beatriz, em Domingos Martins. Lavradora, 24 anos. Descendente de pomeranos, a jovem sabe o que é trabalho duro desde pequena. E a gente foi crescendo lá no meio e cada ano evoluindo, né? Pegando mais informação, tentando melhorar cada ano o cultivo, aprendendo mais com o gengibre, né? Para levar sempre o melhor lá fora, né? Pouca idade, muita visão de futuro. Beatriz está mirando num mercado pouco explorado, o do gengibre infantil. Esse rizoma aqui vai virar isso aqui, né? Quando ele ficar maior. No entanto, para aquelas pessoas que gostam de um acompanhamento na comida japonesa, né? Esse tipo aqui é o mais ideal, porque ele tem mais suco, menos fibra, ele é mais tenro, o sabor é mais suave. Então, para fazer conserva é muito melhor. Só que, né, Beatriz, é um pouquinho mais difícil de mandar isso para os lugares, né? Por causa da questão que ele é muito novinho mesmo, né? É porque tem que ser bem rápido para mandar lá para fora. Do jeito de ser rank, já tem que ser lavado, assim, já vai para o container, para exportação. O gengibre é consumido há mais de 3.000 anos. Ele surgiu no Sudeste Asiático e, na antiguidade, era uma das especiarias mais caras das Índias. Inclusive, o seu consumo era restrito à nobreza militar, que utilizava a raiz como remédio. A planta chegou à Europa durante as Cruzadas. Os portugueses trouxeram o gengibre para o Brasil no século XVI. Em Santa Leopoldina, chegou na década de 1970 e se popularizou. Atualmente, o Espírito Santo é o maior produtor e exportador de gengibre do Brasil. Liderança garantida por Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins, que respondem por 90% da produção brasileira. Nossos rizomas já chegaram a 41 países da Europa e da Ásia, além dos Estados Unidos. O crescimento no mercado externo chama a atenção pela valorização de um ano para o outro. Com um aumento de mais de 100% em 2023, o rizoma passou a ser o quarto produto mais importante para o agronegócio capixaba, depois do café, celulose e pimenta do reino. Estimativa da Reagro, com dados do IBGE, apontam que a produção no Espírito Santo no último ano deve ser superior a 66 mil toneladas. Veja a seguir no Agrocultura. Drones agrícolas de alto rendimento chegam mais perto do agricultor com a expansão das revendas pelo país. E técnica mais simples e econômica para adicionar carbono ao solo é desenvolvida por pesquisadores no sul do país. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. O uso de drones cresce rápido na agricultura brasileira. As revendas se multiplicam nas áreas produtoras e levam a nova tecnologia mais perto do agricultor. Esse é o gigante DJI Agras T50, o maior drone agrícola da marca disponível hoje no Brasil, com uma série de avanços no sistema operacional e sensores que tornam mais eficiente a aplicação dos produtos conforme a ondulação do relevo, característica comum nas propriedades do Alto Vale. Essa demonstração do equipamento reuniu agricultores de toda a região em Imbuia, num dia de campo promovido pela empresa Campoar, que instalou uma filial no município neste ano. Por aqui, os drones têm sido usados com sucesso na cultura da cebola. Para o Darcírio, que aderiu a essa tecnologia, a pulverização ficou muito melhor, mais rápida e eficiente. O trator nós ia dias molhados, escorregava, muitas vezes encalhava, tinha que ir com outro trator tirar, então para desencalhar, então era sofrido, estragava muito, danificava muito a lavoura, né? O drone daí pulveriza e pulveriza 100%, ela pega a folha toda, gostei muito, a rapidez dele e a concentração do produto. Com pouco volume de água nós fizemos uma pulverização de ótima qualidade. Esse teste feito durante a demonstração do drone T50 revela como fica a cobertura de produto nas folhas durante a aplicação nas lavouras. Uma eficiência que o sistema convencional, com trator, não consegue alcançar. Outros pulverizadores, como é comum aqui na região, o tratorizado,
pulverizador não conseguia colocar a gota naquela determinada parte da cultura, que é onde dá mais doenças, né? A rapidez, a eficiência, entrar em horários que não conseguia antes. Eu acho que é um dos diferenciais do drone, que hoje é a melhor tecnologia que a gente tem para pulverizar. E um rendimento operacional muito satisfatório, né, tem feito com que essa ferramenta, que primeiro era vista como uma ferramenta complementar, né, hoje ela realmente tem substituído outras máquinas aí tradicionais. Né? O uso desse tipo de drone vai além da aplicação de líquidos. Também dá para espalhar sólidos com ele, sementes, por exemplo, sementes de diversos tipos de pastagem, de arroz, também isca formicida e até ração para peixes. Esse múltiplo uso que o drone permite facilita bastante a vida do agricultor. Até março deste ano, havia em todo o país 5.285 drones agrícolas registrados na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. É um trabalho que exige regulamentação. A gente quer realmente levar a nossa experiência, né? E hoje a gente quer levar isso para o agricultor, né? Para que essa adoção da tecnologia por parte dele aconteça de uma forma muito profissional, né? E que isso seja uma experiência muito boa para ele. Veja agora outras notícias do campo. Pesquisadores da EPAGRE de Santa Catarina descobriram uma forma mais simples e econômica de adicionar carbono ao solo para melhorar o rendimento das lavouras. Essa pesquisa realizada aqui na Estação Experimental da EPAGRE, em Ituporanga, e que utiliza o biocarvão no plantio direto da cebola, é pioneira no Brasil. Nós aqui aproveitamos o carvão, né, que sobra após o peneiramento do carvão nas carboarias, né, que as carboarias têm que fazer um processo de peneiramento para selecionar os tamanhos que são comercializados, né. Então esses pedaços de carvão que sobram, que não dá para usar no churrasco, pode ser usado no solo, né. O Fábio, que é pesquisador, explica que a utilização do biocarvão pode trazer várias vantagens, principalmente no plantio direto da cebola. Ele é bem resistente à decomposição, né? A gente aplicou aqui em 2016 e até hoje a gente consegue ver os pedacinhos no solo. Então é uma fonte de matéria orgânica, né, resistente à decomposição, então ele permanece muito tempo no solo. É uma opção para produtor que está com baixa matéria orgânica no solo, né? Você pode ir colocando aos poucos, tal. É um material benéfico, assim, aumenta a disponibilidade de nutrientes no solo, melhora a fertilidade do solo como um todo, né? Também esse biocarvão aí, como é um material resistente à degradação, é uma fonte de carbono, fonte de matéria orgânica, consequentemente também aumenta o teor de carbono no solo, né? E a utilização do carvão vegetal no solo pode ajudar no aumento da produção. A partir de 1 tonelada a gente consegue observar melhora na produção, principalmente no sistema de plantio direto, né, que nós avaliamos o sistema de plantio direto e sem planta de cobertura, né. Esse carvão, né, também é chamado de fino de carvão, moinha de carvão ou pó de carvão, pode ser encontrado nessas carvoarias, né. Tem um outro produtor que usa em cebola, já vi produtores usando em grãos, né, feijão e tal. E o custo aí em quilo é R$1 o quilo, né? O limitante é a questão do transporte, né? Se não tem disponibilidade local, isso encarece o transporte, né? Como qualquer resíduo orgânico, né, que é utilizado na agricultura. Uma modalidade de pecuária em expansão no Brasil é o confinamento de gado. Visitamos uma fazenda em Campo Grande para mostrar como é feita essa atividade. O primeiro confinamento no Brasil teve início na década de 60, sendo até hoje um método muito utilizado na fase de terminação ou engorda de bovinos em um espaço reduzido e por um tempo determinado. Nessa propriedade rural em Campo Grande, o pecuarista optou pelas raças Nelore e Mestiço de Aberdeen Angus. A oferta de água e alimentos é feita à vontade. A rotina no fornecimento da ração é muito importante e os animais precisam se alimentar todos os dias com a mesma dieta e sempre no mesmo horário. O custo de um animal confinado varia de acordo com vários fatores. Entre eles está o preço do próprio boi, o valor dos ingredientes da alimentação e o custo fixo da diária do alojamento. Hoje o alimento vai custar em torno de 93 centavos aí, a dieta em si, fora a operação confinamento, que é 2,30 mais ou menos. O gasto médio diariamente por cabeça entre dieta e operacional é de R$15 e o alimento é ofertado 3 vezes ao dia para os 150 animais de cada baia.
Os bovinos chegam ao confinamento pesando entre 370 e 380 quilos. Para obter um bom resultado com a engorda, a dieta é prescrita por uma empresa terceirizada que calcula uma porcentagem adequada para a nutrição dos animais. Os componentes utilizados são baseados em volumoso e concentrado. Tudo é feito à base da consultoria com especificações também nossas. Então a gente se adapta ao mercado em insumos baratos para que essa dieta fique barata e também fique uma dieta energética boa para esse animal chegar nesse peso ideal aos 100 dias de abate, vamos dizer assim. A época das águas é um período de atenção para quem utiliza esta prática. Quando a chuva chegar, a lotação dos currais deve ser reduzida para preservar o bom acesso aos alimentos, assim como a saúde dos bovinos. É mais preocupante na época das águas, porque por conta da lama nos currais, né? Então por isso essa faixa diminui de animais por bairro. E por que essa preocupação com a lama? Por conta do casco. Isso vai dificultar o animal chegar ao seu alimento, isso dá outra enfermidade. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Estael Cias, da Metsul Meteorologia do Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Há vários destaques para esta semana, praticamente a segunda semana de agosto em todo o território nacional. O primeiro deles é essa corrente de jatos, a corrente de vento norte em direção ao sul do Brasil, que bloqueia a instabilidade por aqui. Enquanto isso, grande parte aqui do território nacional ainda fica sob influência do ar seco, com temperatura acima da média, no centro-oeste, no interior do sudeste, parte também aqui do interior do nordeste e do norte do Brasil. E a instabilidade ela fica meio que presa nos estados do sul do Brasil. A chuva, a instabilidade já começa neste domingo, especialmente no Rio Grande do Sul. E essa extensa massa de ar seco impede que a chuva ocorra nessas regiões. A gente tem alguma instabilidade aqui no leste da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Mas vejam, os maiores volumes devem ocorrer entre o sul do Paraguai, nordeste da Argentina e estado gaúcho. Volumes em algumas áreas até entre 100 e 200 milímetros. Grande parte do território gaúcho com 75 a 100 milímetros, com a chuva que vai ocorrer nesta semana, especialmente entre a segunda e a quinta-feira. Haverá intervalos de melhoria, o sol até pode aparecer, mas tem ar quente. Esse ar quente interagindo com essa instabilidade pode produzir temporais, tempestades com vento, com raios, que são situações já esperadas para o mês de agosto, que marca essa transição do inverno para a primavera. Tendência de chover ainda no norte do Brasil, Mato Piba seco durante toda esta semana, e na medida em que essa chuva vai avançando, nós devemos ter aí, a partir da sexta-feira desta semana, e principalmente no próximo fim de semana, já fim de semana do Dia dos Pais, o avanço de uma massa de ar frio. Então essa oscilação de temperatura prossegue, é o que deve predominar ao longo deste mês de agosto, com predominância de dias mais amenos e até quentes, mas esta semana será uma amostra do que esperar para todo o mês, e a gente tem esse cenário da chegada do ar frio no próximo fim de semana do Dia dos Pais, então sendo marcado pelo retorno do ar mais seco ao sul do Brasil, e esse ar mais seco vem acompanhado de frio, até mesmo não se descarta alguma ocorrência de geada, temperatura mais baixa no sul do Brasil. O refresco até chega aqui para a parte do centro-oeste, mas, claro, enfraquecido em relação ao que se espera para o sul do Brasil. E em termos de chuva, ainda vai demorar para a chuva retornar, regularizar entre o sudeste e o centro-oeste, como é esperado nessa época do ano. Agosto muito seco, setembro ainda marca um período seco e de temperatura alta em toda a região. E veja a seguir no Agrocultura. Depois de garantir a liderança mundial do Brasil na exportação da fibra, a região centro-oeste começa a colher nova safra de algodão. Nós voltamos já. Começou a colheita do algodão no Mato Grosso, estado que mais produz pluma no país. O repórter Bruno Faustino foi até lá para ver de perto o trabalho nos campos de cultivo que tornaram o Brasil este ano o maior exportador mundial, à frente dos Estados Unidos. Quer cartão de visitas melhor que este? Bem-vindos ao Mato Grosso, estado líder no agronegócio brasileiro, e o algodão está entre as principais culturas. Mato Grosso representa aí 86% da produção nacional de algodão.
tudo que o Estado tem hoje, ele é proporcionado pelo agronegócio, né? O agronegócio, ele impulsiona o Estado. As melhores cidades do Brasil, dentro de uma categoria aí dos melhores índices de desenvolvimento, estão dentro do Estado de Mato Grosso, e isso é inerente à influência positiva do agronegócio. Tá vendo esse campo de algodão aí? Ele pertence a um gigante do agro, o Grupo Bom Futuro, dono de mais de 30 fazendas. A hora que a gente pensa no algodão, o algodão teve um aumento de área da safra anterior para esta. Está plantado, cultivado 192 mil hectares de algodão aí a ser colhido. A colheita começou mais cedo na região do Vale do Araguaia. Aqui onde nós estamos, na região de Campo Verde, na Regional Campo Verde, iniciou-se nessa semana. Tem ainda uns 10 dias para que a colheita entre em pleno vapor, considerando todas as nossas áreas no estado, e esse ritmo ele vai aí até 25 de agosto, quando está prevista a finalização dessa colheita de algodão. Alta tecnologia e alta performance. Esse é o know-how brasileiro. O Brasil é hoje um dos 4 maiores produtores de algodão do planeta, atrás de China, Índia e Estados Unidos. E este ano, o país se tornou o maior exportador de algodão do mundo, graças ao trabalho de gente que dedica o seu dia a dia à cotonicultura brasileira. O homem e a máquina, um depende do outro para o sucesso em campo. A produção e a produtividade, ela só faz sentido, ela só acontece porque tem pessoas por trás dessa interface. E é fato que entendemos que um dos gargalos de produção futuro é a qualificação dessas pessoas. Precisamos investir na qualificação dessas pessoas, precisamos proporcionar treinamentos a essas pessoas para que toda essa tecnologia que hoje o agro vive, nesse presente, essas pessoas possam efetivamente estar inteiradas e nos auxiliando a entregar essa produção. A cidade de Campo Verde tem hoje uma das maiores áreas plantadas e também uma grande produção de algodão aqui no estado do Mato Grosso. São 15 usinas de beneficiamento e 4 fiações em operação. Campo Verde é considerado hoje o maior polo têxtil do estado e também o maior produtor de fios do centro-oeste brasileiro, com uma produção de 5 mil toneladas por mês. Campo Verde, ele é um polo de produção do algodão, né? A capital do algodão, como a gente chama. E isso, na parte produtiva, é um incentivo, sem dúvida, né, para produzir cada vez mais. O clima é bom, a altitude é boa. Isso faz com que a gente atraia as indústrias para transformar o que é a produção em produto industrializado. Então, a ideia é justamente essa, que a gente possa cada vez mais industrializar o que a gente produz aqui, né? O Mato Grosso, ele tem duas características, né? A altitude e o clima, que contribuem muito para isso, e a gente tem no estado uma produção melhor, né? Nós conseguimos tirar por hectare um volume maior e um material de melhor qualidade. Essa indústria de fiação é uma das mais modernas do país. Hoje a Ecofibras, ela é o que tem de mais tecnológico no mercado, tanto para a produção do fio em si, né? Nós temos máquinas com robô, como também em relação à qualidade. Nós conseguimos produzir um volume maior com uma qualidade melhor. A qualidade da pluma produzida na região é atestada por laboratórios como este. Aqui dentro há um rigoroso controle de umidade, temperatura, afinal, tudo pode interferir nas características do algodão. A gente analisa comprimento, resistência, uniformidade, índice de fibras curtas, microné, que é a grossura da fibra desse algodão, grau de impureza, coloração, para atender a norma. Hoje a IN 24, que é a instrução normativa, ela rege que para os testes de qualidade intrínseca, eu preciso ter de umidade na pluma de 6,75 a 8,25. Então eu preciso atender a norma, isso não só o laboratório Cooperfibra, mas todos os laboratórios que trabalham com análise intrínseca de algodão precisam atender a IN 24. O algodão brasileiro, ele compete do ponto de vista de qualidade com qualquer outro algodão.
E a nossa produção de algodão, tanto mato-grossense quanto do estado da Bahia, os períodos de colheita acontecem num momento que não se tem a precipitação. Isso faz uma excelente manutenção da qualidade da fibra que está estocada no campo hoje em processo de colheita. Os fatores, né, da característica visual e das características intrínsecas do algodão também estão relacionados à tecnologia utilizada, tanto na produção, quanto na colheita, quanto a tecnologia utilizada na semente, que vai trazer também qualidades de fibra do ponto de vista de espessura, de comprimento. A tecnologia carregada na semente também ajuda nessa manutenção. Eu falaria assim que o algodão brasileiro hoje, com certeza, ele tem a sua marca e o seu reconhecimento internacional do ponto de vista de qualidade. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.